coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. No vídeo de hoje do canal, falaremos de política. É isso mesmo. O Conselho aprovou aí a reeleição, então vamos ver aí informações sobre o assunto, além de, claro, um pouquinho de futebol, porque amanhã só tem o jogo da vida do São Paulo, a semifinal entre São Paulo e Atlético Goianiense. Então, vamos embora pro vídeo. Começando pelo São Paulo, o Tricolor se reapresentou nesta terça-feira depois do empate com o Cuiabá no final de semana e duas novidades importantes. O Luciano, que sentiu uma tendinite na coxa no domingo, acabou ficando fora da partida, treinou normalmente, deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, assim como o zagueiro Miranda, que estava tratando um trauma no tornozelo, também deve ficar à disposição do Rogério, que tem, olha, um caldeirão aí na quinta-feira. O São Paulo joga a decisão da semifinal da Copa Sul-Americana, o jogo de volta, depois de ter perdido em Goiânia por 3-1, agora precisa vencer por 2 gols de diferença para forçar a decisão nos pênaltis ou por 3 ou mais gols para garantir a classificação à final. E quem falou sobre esse momento tenso no São Paulo e a situação do Rogério Ceni foi o presidente Júlio Casares, que esteve presente hoje num evento da CBF, o Brasil Futebol Expo. Nossa equipe de reportagem esteve lá com o Matheus Vasconcelos e perguntou para o presidente sobre a situação do Rogério. Vamos ouvir. Olha, eu vou voltar a repetir. Nós fizemos a renovação do Rogério de forma antecipada antes do clássico. Clássico difícil, porque nós jogamos com um grande adversário. Passamos, mas foi um jogo que nós passamos nos pênaltis na Copa do Brasil. Então nós demonstramos ali que uma eventual queda não significa, pela vontade do São Paulo, algo que você tem que tomar uma medida no caráter emocional. Portanto, esse tipo de comportamento, o São Paulo preza muito o planejamento e nós acreditamos que o trabalho deve seguir com uma visão mais ampla, de um clube que está em reconstrução, de um clube que está se organizando. Se nós renovamos com o Rogério antecipadamente, antes de um clássico, e que poderíamos ter perdido, é um sinal de que nós queremos olhar a médio e longo prazo. Esperamos que você não fique só nas palavras, né? O Júlio Casares imaginasse que nessa semana, além da notícia financeira, né, da venda do Antony e do dinheiro entrando, o São Paulo estaria encaminhado na final da Copa Sul-Americana e não ter perdido de 3-1 do Atlético Goianiense, né? E aí, quando você vai o capital financeiro e o capital esportivo para você tentar uma medida política, é mais fácil, né? Só que a situação do time se complicou decisivamente depois da quinta-feira passada. Lembrando que, mesmo que passe essa emenda de reeleição do presidente do presidente do Conselho Deliberativo no Conselho, para ser aprovada, ela precisa passar por uma Assembleia de Sócios, né? Como no colégio eleitoral é um pouco maior. Paralelamente a essa tentativa, existe uma petição idealizada pela torcida organizada independente, que já tem mais de 50 mil assinaturas, exigindo uma ampliação do colégio eleitoral do São Paulo para que sócios torcedores passem a votar, que era uma das situações que essa gestão estudaria no início do mandato, mas a concentração toda está para a eleição ou reeleição dos próprios mandatários nesse momento. Repetindo, o São Paulo é o menor colégio eleitoral do país. Repetindo, o São Paulo tem a terceira maior torcida do país. Esse sistema está falido, esse sistema político. E acho que é verdade que quase todos, ou todos os clubes brasileiros têm reeleição nas suas diretorias, como tem nos sistemas executivo e legislativo do país, por exemplo. Mas advogar em causa própria durante o mesmo mandato, uma coisa seria aprovar a medida de reeleição para o próximo candidato. E acho que impossível. A aprovação hoje dos conselheiros e, sobretudo, dos sócios, ela não vai ser simples, né? Até porque, como você bem disse, Tironi, a situação do time e a avaliação de um mandato é muito em relação ao desempenho esportivo do time nesse mandato. É um momento bem ruim para que isso seja aprovado, digamos assim. De fato,
Eu não tenho certeza que, mesmo passando no conselho agora, nessa terça-feira às 17 horas, isso seja aprovado entre os sócios semanas depois. Cara, lembrando assim, que... Eu vou... Para mim, o que o Rogério mostrou nessa temporada, para mim é absolutamente claro que ele não tem condições de ser treinador do São Paulo. Eita! Ganhando coisa, não, Sul-Americana. E a nossa conversa aqui, Chegando. estou com você, era de que era um cara muito promissor e um melhor técnico brasileiro e blá blá. Sim, mas o que ele demonstrou nos últimos 25 dias me convenceram do contrário. Lamento por isso, lamento por ele, lamento por ser um técnico mesmo promissor, lamento por ele ser um workaholic, trabalhador, um cara que ama o São Paulo, que gosta do São Paulo, mas o comportamento dele me mostra que não há evolução, né? É preciso evoluir, é preciso adaptação, é preciso... O São Paulo não teve falta de jogadores, cara. Verdade. Não teve. Você, num certo momento, que foi o momento que... sim, mas que, ali... Por incrível que pareça, o time respondeu mais. Sim, ele sabia disso, né? Ele vai completar um ano e 4 meses, 6 meses no comando do São Paulo. Não. O ano Um passado... ano agora. Um ano agora. Não, no final, né? Quando acabar, um ano... Se ficar. 14 meses no comando. Então, assim, já era tempo ele entender o momento do São Paulo, já era tempo ele ter um interlocutor que realmente o colocasse com os pés no chão. Ele demorou muito para entender os 3 zagueiros, ele sofreu demais com a derrota no Paulista, ele não entendeu o que era o Palmeiras no Allianz Parque. Tem tanta coisa aí, gente. O jogo contra o Corinthians, com o jogo na mão. Nossa, nem fala nesse tem jogo. Tem tanta coisa aí que realmente, para mim, acho que o São Paulo precisa de alguma coisa diferente para o ano que vem. Agora não há o que fazer. Faltam o que tem de diferente para o ano que vem? No Campeonato Brasileiro e um jogo contra o Atlético Goianiense para ir a uma final. Então eu digo hoje, dia 6 de setembro de 2022, que eu não continuaria com o trabalho do Rogério Ceni. E para mim a gota d'água é enfiar a mão no celular do torcedor. Isso para mim é inadmissível, inconcebível, não cabe. Ainda mais. Mas que ele não pediu desculpa, ele justificou. Se ele tivesse pedido desculpa, de novo isso. De novo, essa falta de humildade, essa falta de querer ouvir o que está acontecendo em torno dele. Pra mim deu, cara. Pra mim deu. Acho que depende muito do que vai acontecer quinta-feira. Se passar, fica. Eu ia falar isso. Você acabou de falar. Teve o resultado, sabe o quê? Arnaldo, o resultado é o quê? Soberano. Teve o clique do Corinthians, do Vitor Pereira. Tinha tomado uma sapatada do mesmo Atlético Goianiense, mesmo time. Virou 4-0 e tal, e a coisa virou. O Vitor Pereira também estava condenado naquele momento, né? Me parecia. Uhum. E agora o São Paulo tem essa possibilidade. Será que dá para dar o clique? Teve o gol de costas, teve tudo isso aí. Depende muito de uma partida que o time não... A gente é curioso, porque as histórias se misturam, né? O Palmeiras precisa fazer uma partida hoje que não faz algum tempo. O São Paulo precisa fazer uma partida na quinta que não faz há muito tempo. O Rogério errou pra caramba hoje. Assim como o Vitor Pereira errou pra caramba na temporada inteira. O Rogério tem uma coisa que todos os outros não têm. Ele não é uma pessoa gostável por quem não é São Paulino. Uhum. Então, com qualquer circunstância... eu acho que apontou para os outros dois aí. E é verdade. Não admissão de erro, e ele tem uma dificuldade imensa disso. Acontece, isso que a gente está vendo aqui. Então, ao botar a mão no torcedor do São Paulo, ele não só se indispõe com alguns São Paulinos, mas, sobretudo, contra quem torce contra o Rogério. E 90% da população, fora os São Paulinos, torcem contra o Rogério. Sim. Então, se ele não souber disso, e não souber lidar com isso, ele não vai conseguir. Mas ele deveria saber. Com todo respeito e com todos os méritos que teve o Atlético Goianiense no primeiro jogo, porque mereceu vencer, poderia ter vencido por mais, inclusive, mas tem o fato de que você não está sendo eliminado exatamente pelo Flamengo, como está acontecendo na Copa do Brasil, como deve acontecer na Copa do Brasil. Porque você ser eliminado pelo Flamengo, jogando inclusive a bola que o São Paulo jogou no primeiro jogo contra o Flamengo aqui em São Paulo, eu acho que, assim, você olha para essa eliminação de uma maneira. Agora, você olha para uma eventual eliminação contra o Atlético Goianiense, com o que foi a primeira partida, isso tem um peso muito maior. Isso causa uma revolta, um incômodo muito maior. Com certeza. E eu acho que quando o Rogério Ceni toma a decisão de inverter completamente a lógica que ele mesmo tinha anunciado, e já disse aqui que eu concordo com a inversão que ele fez, porque a lógica dele era no começo da temporada. Cara, a gente vai jogar pelo Brasileiro, porque no Brasileiro o São Paulo precisa voltar a Libertadores, que é o lugar do São Paulo. Sempre um discurso que fazia sentido, né? Se você considerar a dificuldade de ganhar a Copa do Brasil com 3 elencos muito mais poderosos do que o São Paulo, pelo menos 3 times mais poderosos que o São Paulo. Mas aí ele viu a Sul-Americana, que convenhamos, assim...
Na hora que você olha para a definição das semifinais... ela vai se oferecendo, né? Isso, você fala, cara, aí virou... Sabe aquele papo do torcedor, do virou obrigação, E até em relação à vaga na Libertadores, né? Sim. Claro. Vira um caminho mais atrativo, mais atraente, mais fácil. Exato, um título que o próprio Rogério acaba de colocar como um título maior do que o estadual, e de fato ele tem razão. Em relação ao estadual, acho que não tem discussão. Eu só acho que a Copa do Brasil é maior. Agora, em relação ao estadual, a Sul-Americana é maior. Então, você tem a chance de ser campeão e conseguir a vaga na Libertadores. E aí, por isso, eu concordo com o Birner que se você consegue as duas coisas, ganha um título e vai para a Libertadores, que era o plano inicial do Ceni, e não cai, né? Ótimo. Só me surpreende um pouco, e aí acho que tem a ver com, como disse o Ceni, a emoção do torcedor, a revolta, né, a frustração depois do que foi o primeiro jogo. Esse sentimento de muita gente, inclusive de gente da imprensa, falando que não, realmente, agora já foi, agora é só um milagre. Pera lá. O São Sobre Paulo, a classificação? O São Paulo precisa ganhar de 2-0 do Atlético Goianiense em São Paulo para levar para os pênaltis. Ou 3, que é difícil, estou de acordo que é difícil, mas daí é você dizer que já era, assim, eu acho uma loucura, eu acho uma dizer que já era, não geral, mas acalentar ainda mais essa semana, houve um protesto de alguns torcedores em frente ao CT, nós temos as imagens por conta do que está acontecendo na noite dessa segunda-feira, a votação sobre reeleição ou não, se será ou não permitida, mudança ou não do estatuto, quer dizer, é o São Paulo fervendo também administrativa, politicamente. O futebol do São Paulo é melhor do que o sistema político do clube. Sem dúvida, já que não é grande coisa. Não vou nem falar das pessoas. E as pessoas se iludem muito com a questão dos títulos, caso o São Paulo ganhe, porque eu vou citar aqui o Cruzeiro, 2 vezes seguidas campeão da Copa do Brasil, vocês viram o que aconteceu depois. Então, o campo pode enganar aquilo que acontece. Esse protesto está meio micho, tá? Só que eu falei protesto. Esse protesto está meio michinho. Então, assim, eu não sei quantas pessoas foram, se foram poucas ou se foram muitas, mas eu acho que pouca gente concorda, posso estar equivocado, com a mudança estatutária permitindo a reeleição já nesse mandato do cargo de presidente do clube, seja ainda mais escolha do Casares momento, né? Sensacional. Usando essa prerrogativa ou não, caso ela seja aprovada pelo Conselho, depois tem que passar pelos sócios. Para mim, a grande questão que mostra como é a política do São Paulo, o sistema do São Paulo, apodrecido politicamente, e aí não estou falando das pessoas, mais uma vez, estou falando do sistema, para deixar bem claro, tá? Eu não imagino, por exemplo, o Palmeiras, numas vésperas de uma semifinal de Libertadores, votando uma mudança estatutária. Eu não imagino o Flamengo, às vésperas de uma semifinal de Libertadores, votando uma reforma estatutária. Por que, Birner? Eu imagino, cara. Eu não imagino. Qualquer clube com um sistema associativo no Brasil, eu consigo imaginar as maiores atrocidades. Não, porque eu acho que até no sistema associativo, que eu concordo com você, é um sistema obsoleto, até nas equipes que estão ganhando, e o sistema associativo, por exemplo, bem feito, pode melhorar o São Paulo, mas nunca vai tirar do São Paulo o potencial que tem. As pessoas têm alguma noção em algum momento. E eu acho que essa noção no São Paulo não existe. A questão do São Paulo, quando se fala do Rogério, não é discutir se o Rogério está acertando ou não, porque o Rogério tem muito mais acertos do que erros, e eu concordo totalmente com o Calçade quando diz que ele está sustentando aquilo. Está falando aqui alguém que entendeu e aprovou a saída do Rogério em 2017, na outra passagem pelo clube, quando ele foi técnico pela primeira vez. Eu não gostei do trabalho. Dessa, eu acho que o trabalho é bem feito, com erros ou acertos, como você quiser avaliar durante os jogos, o trabalho, no geral, é bem feito. Tanto tático quanto da gestão dos jogadores, porque o São Paulo não pode, e aí não tem a ver com essa diretoria, tem a ver com essa diretoria, tem a ver com a diretoria anterior, tem a ver com outras diretorias, chegar nesse momento da temporada e ter um time tão pior individualmente se comparado, por exemplo, ao Palmeiras, pegar um rival do estado. O São Paulo tem um pouco mais de torcedores do que o Palmeiras, então o São Paulo tem um mercado que dá chance ao São Paulo de competir com o Palmeiras ter, né? Cabeça a cabeça pelos melhores jogadores. Mas a diferença de gestão, desde quando o Paulo Nobre, que reergueu o Palmeiras, o que aconteceu no Palmeiras administrativamente até lá e o que aconteceu no São Paulo desde então, levaram o São Paulo e o Palmeiras a uma condição completamente antagônica. O Palmeiras protagonista no continente e o São Paulo lutando na semifinal para passar pelo Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana. Então, não adianta, se o São Paulo não quer resolver as questões do clube, que é melhor do clube, olhar para o treinador. Ele está jogando contra aquilo que está funcionando, mais ou menos. Aqui todo mundo falou que ninguém esperava o São Paulo indo tão longe nas Copas. O São Paulo foi bem até agora nas Copas. E deixando de olhar para aquilo que tem feito o São Paulo ficar numa distância enorme para a concorrência dos times que estão à altura dele quando a gente fala de grandeza no futebol brasileiro. Eu acho que Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O torcedor tricolor vai ficar bravo. Espero que não seja comigo, e sim com os antigos dirigentes do tricolor.
São Paulo gasta cerca de 736 mil reais por mês com dois atletas que já não estão no tricolor há bastante tempo. Me refiro a Daniel Alves e a Jusilei. Você já sabia que o Daniel Alves fatura 472 mil reais mensais, certo? Esse é o valor que o São Paulo vai pagar por mês durante 60 meses para cumprir um acordo de rescisão de contrato com o atleta, tudo porque o Leco lá atrás contratou o Daniel Alves e lhe prometeu 1,5 milhão de reais por mês, não conseguia pagar nem um terço disso e a dívida ficou astronômica, a rescisão de contrato causou esse enorme problema. Mas o Daniel Alves não é o único a receber mesmo estando longe do São Paulo. O tricolor tem um acordo antigo com o Jusilei, ex-volante, também contratado por um caminhão de dinheiro na época do Leco. Ele ganhava 700 mil reais por mês, o São Paulo o dispensou, Jusilei foi à justiça e conseguiu um acordo com o tricolor que lhe garante 264 mil reais mensais. Acordo de 48 parcelas, para sorte do São Paulo já passaram 33 parcelas. O total do acordo é de 12 milhões e 600 mil reais. Se o São Paulo atrasar, corre o risco de sanções em cima dessas cifras. O que eu quero dizer com esses 736 mil reais por mês perdidos com dois ex-jogadores? São Paulo poderia contratar um baita atleta para ser reforço, para ser titular absoluto. Só para você entender, o Caleri, que é hoje o jogador mais bem pago do elenco são paulino, recebe mais ou menos a quantia que é desembolsada com dois jogadores que não fazem parte nem dos planos nem do elenco do São Paulo. Parabéns, Aleco, Raí Pássaro. Muito bom trabalho da dupla, do trio, no caso, à frente do tricolor. Sensacional. Pessoal, antes de eu começar a minha opinião, hoje eu tenho uma oferta imperdível e não é propaganda não. Meu amigo aí, o Verix Google, especialista em renda online, está liberando 300 vagas para ajudar os inscritos aqui do canal a conseguirem obter uma renda extra aí usando apenas o celular. Ele está disponibilizando 300 vagas lá no WhatsApp, consultoria gratuita, para você saber o passo a passo aí para começar a fazer suas vendas online e conquistar aí de 500 a 2 mil reais de renda extra por mês. Então é isso, é só para os 300 primeiros que entrarem em contato, tá? Salvar o contato dele, que vai ter direito a essa consultoria gratuita com o cara que manja muito de vendas online. Então não perde tempo não. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas não esquece, não deixa de salvar o contato dele, tá ok? Então agora, vamos embora para a minha opinião. Valeu! Pessoal, a gente que devia estar falando de semifinal de Sul-Americana, jogo decisivo, jogo do ano, talvez o jogo mais importante dos últimos 10 anos. Estamos falando em mudança de estatuto de reeleição do São Paulo Futebol Clube. E aí fica difícil ter alguma esperança que as coisas vão enganar no São Paulo, né? Porque não aprende. Como o Vitor Bini disse, não tem tato nenhum. Veremos, né? Foi aprovado pelo Conselho, mas como disse o Arnaldo, vai ter dificuldade, especialmente porque depende dos resultados esportivos e no momento os resultados não são bons. Mas chegou nas semifinais, chegou, mas tomou 2 pataquadas. Agora são dificuldades diferentes, né? Não é missão impossível vencer o Atlético Goianiense, desde que joga um futebol melhor do que tem jogado e coloca a bola para dentro da rede. Agora, fora de casa contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil, aí é difícil. É aquele tipo de vitória para mudar de patamar e acabar com a zica de vez, né? Então vamos ver, vamos acompanhar o São Paulo, que só tem a dúvida com relação ao Luciano. Acho que o time já é bem conhecido. Felipe Alves, os 3 zagueiros do Miranda voltando, o Reinaldo pela esquerda, o Igor Vinícius pela direita, no meio o Gabriel Neves, o Nestor, Patrick, Caleri e quem será o 11º elemento? Marcos Guilherme. Igor Gomes, graças a Deus não, que esse foi expulso, não tem como jogar. Veremos aí qual vai ser a ideia do Ceni. Vai botar o Galopo e jogar o Patrick mais próximo do Caleri? Veremos, né? Mas as expectativas aí é que o São Paulo possa apresentar o melhor do seu futebol e conseguir uma vitória ampla contra o Atlético Goianiense, de preferência sem drama, né? Mas no São Paulo tudo é difícil, né? Contra o Ceará e o América Mineiro foi nos pênaltis. Então, preparem seus corações para o jogo de amanhã. Agora, só mudando um pouco o assunto, né? São Paulo vive uma draga tão grande que o Pablo, ano passado, teve a chance de colocar o São Paulo no jogo contra o Palmeiras pelas quartas da Libertadores. Uma bola aí, o goleiro cara a cara, ele mandou na lua. E aí pelo Atlético Paranaense, onde a pressão é menor, a camisa não é tão grande, ele vai lá e bota a bola para dentro e faz um bom jogo depois que entra no segundo tempo.
e o Atlético Paranaense se classifica para a final da Libertadores. Fico pensando aqui, imagina eu no final do ano ter que ver o Atlético Paranaense campeão da Libertadores com Pablo e Vitor Bueno. Meu Deus, hein? Que fase do São Paulo. Que fase. A fase que não acaba. Então é triste, a gente fica chateado, mas a gente não deixa de torcer, somos torcedores. Independente de eu acreditar ou não que vai passar na quinta-feira, eu vou torcer do início ao fim. Essa é a nossa parte, isso é o que o torcedor tem feito e tem feito muito bem. Esse negócio do São Paulo, de Rogério Ceni e jogadores ficarem pedindo apoio da torcida. A torcida, o que mais faz nesses últimos anos é apoiar a equipe. Só ver a média de público. E eu não tenho dúvida que amanhã o Morumbi estará lotado novamente. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí num borbulhão de emoções, né? É a parte política, é a parte em campo, é a parte de mercado da bola, né? Ontem eu falei de Nacho só, mas a cortina de fumaça sempre aparece, as cortinas de fumaça perto de mudanças políticas ou quando o São Paulo não tá bem. É incrível. Ontem o André Renan também falou que no momento não há interesse, mas não se sabe no futuro. E terminar falando do absurdo colocado pelo Jorge Nicola, São Paulo até hoje pagando Jusilei e Daniel Alves quase 750 mil por mês. É o São Paulo de Leco, Casares, Aidar e companhia. Não é o São Paulo do torcedor, infelizmente. E esperemos aí que, né, a cobrança que tem sido feita aí pelo Independente de abrir voto para sócios torcedores ocorra. Mas do jeito que está organizado esse São Paulo, acho missão quase impossível. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre te peço, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Duas coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado.